Graça e paz, meus amados. Eu sou o pastor Jair, eu sou da igreja AD Nascer para Cristo. Eu tenho uma mensagem da cruz para você. Mas antes da mensagem da cruz, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, porque esse canal ele foi criado para evangelismo. Então, através desse canal, nós estamos evangelizando. E eu tenho certeza absoluta que muitas vidas estão sendo alcançadas através desse canal. Por isso, eu quero estimular você a estar se inscrevendo nesse canal, ativando o sino. Ative o sino também. Deixe o seu like aí, tá bom, meu querido? E a mensagem da cruz, ela se encontra aqui no livro das cartas aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nós observamos nessa carta, nós não sabemos em que situação o apóstolo se encontrava quando ele escreveu essa carta. Quem sabe ele não se encontrava no momento de fragilidade, porque são nesses momentos de fragilidade que o inimigo aproveita a oportunidade para bombardear a nossa mente, né? Para bombardear é, a, a nossa mente, bombardear o servo de Deus, porque o momento em que nos sentimos aprisionados, é o momento em nossa vida que nós nos sentimos aprisionados pela situação, e são nesses momentos que o inimigo vem nos tentar tirar o foco, nos tentar impedir de alcançar o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Jesus. Então, nesses momentos de fragilidade, nesse momento de turbulência, que o inimigo ele vem colocar coisas na nossa mente, né? Fazendo com que nós venhamos a pensar que não valeu a pena, que não vale a pena, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que as coisas são assim mesmo, é melhor você deixar para lá. Então são nesses momentos. Então quem é que sabe o momento que o apóstolo está atravessando ali, né? Quem sabe o inimigo também não veio na mente do apóstolo Paulo colocar esse tipo de situações. O apóstolo Paulo que passou por muitos momentos de dificuldade, teve várias vezes presos, sofreu muito, foi espancado, foi açoitado. E quem sabe nesses momentos o inimigo também não vê na mente dele, colocando que tudo que ele fez não valeu a pena. Não vale a pena, não vale a pena, né? Não valeu a pena você ter abrido mão. Mas o apóstolo Paulo, ele permaneceu firme, focado, né, na palavra de Deus. Ele estava focado no alvo que é Cristo, né? Tanto é que quando ele escreveu a carta também, dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele ficou tão focado, estava tão fixado, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, que ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Então, meus queridos, eu quero também estimular você a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Não importa o momento que você esteja passando, não importa o momento que você esteja atravessando. Existe um Deus que é capaz de mudar a tua história, que é capaz de mudar a situação. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, olhar para Jesus significa que não devemos olhar para as injustiças. As injustiças que também tem nos cercado, né? Que as injustiças da vida que tem nos rodeado. Nós vemos tantas injustiças na vida, a gente liga a televisão, né? Nós vemos casos que acontecem, situações que acontecem. Então, e às vezes, se a pessoa ficar focada naquilo, ela acaba se revoltando, se rebelando. Então, nós devemos ouvir, mas deixar passar direto isso. Não devemos fixar nisso. Nós temos que estar sempre focado em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Então, nós alimentamos o cristão que vive da fé, ele se alimenta da palavra de Deus. Né? O cristão, ele é nutrido pela palavra de Deus. O cristão, ele é movido pela palavra de Deus. E pela fé, né, nós poderemos dizer ao monte, precipita-se no mar, o monte vai se precipitar. Então, o cristão, ele vive pela fé.
Ele anda pela fé. Por isso que eles têm que estar focados. Por isso que eles têm que estar ligados em Cristo Jesus, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, quero incentivar você, quero estimular você a continuar focado no autor da fé. Que você viverá o sobrenatural, como Pedro viveu, né? Pedro viveu o sobrenatural. Como que ele viveu? Uma certa vez, os discípulos estavam em alto mar e era de madrugada, e Jesus veio andando por sobre as águas. E os discípulos, todos assustados, disseram assim: é um fantasma, né? Mas Pedro falou: não, é Jesus. Alguém falou: não, é Jesus. Aí Pedro falou: Senhor, se é tu, manda eu ter contigo. Então Jesus falou: venha. Então Pedro, ele desceu do barco na ousadia, ele levantou, desceu do barco, entrou na água, começou a andar por sobre as águas. Por quê? Porque ele estava focado, ele estava olhando só para Jesus, ele estava na palavra, pela palavra que foi liberada para ele: venha Pedro. Então Pedro ficou focado naquela palavra ali e começou a andar sobre as águas, e aí ele começou a viver aquele milagre. Mas quando ele começou a sentir o vento gelado, que ele começou a olhar de lado, né? Começou a olhar para a situação, para aquele momento que estava vivendo, vamos dizer que o inimigo, ele não acreditou, o inimigo colocou na mente dele: não, você não vai conseguir. E Pedro começou a se afundar. Então, meu querido, nós não devemos olhar de lado, não devemos olhar para trás, devemos olhar somente para Jesus, autor e consumador da fé, porque o inimigo vai armar a situação, o inimigo vai colocar a situação para que nós venhamos perder o foco, para que nós venhamos desistir. Mas em nome de Jesus eu te digo: não desista, confia no Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmo: confia no Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Não vamos olhar para trás, o que passou, ficou para trás, né? Ficou para trás, agora nós temos que olhar só para frente, olhar para o alvo que é Cristo. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 26, que a mulher de Ló olhou para trás, né? Ela foi convertida em estátua de sal. Então, devemos olhar só para Jesus. A mulher de Ló olhou porque ela estava com o coração dela lá em Sodoma e Gomorra. Ela estava nas coisas que ela deixou para trás lá. Então, o anjo falou: não olhe para trás, corra, olhe só para frente. Queridos, nós temos que olhar só para frente. Vamos olhar só para frente, vamos focar só para frente, porque Deus tem algo importante para a sua vida, Deus tem algo interessante, Deus tem um futuro preparado para você. Jesus falou: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um futuro bom para você. Então, é o que Deus tem. Deus tem coisas boas para você. Deus tem o melhor para você. Por isso, eu quero estar sempre incentivando, motivando você a olhar para Jesus. Mesmo que venham as injustiças, mesmo que venham o desprezo, a rejeição, mesmo que as pessoas olhem para você, não te dá valor, mas existe alguém que te valoriza, alguém que te ama. Existe esse alguém que te ama. O nome dele é Cristo Jesus. Olha só para ele, porque você será curado, você será liberto, você será restaurado. A Bíblia diz também no livro de Números 21, conta a história que o povo ali no deserto murmurou contra Deus e contra Moisés. Murmurou contra Deus e contra Moisés. E Deus liberou o quê? Uma serpente ardente ali. E aquela serpente ardente mordeu o povo. E o povo que era mordido foram mordidos por aquela serpente, morreram. Então o povo começou a clamar a Moisés e pediu para Moisés orar a Deus, falar com Deus, pedir que eles tenham reconhecido que eles tinham errado, que eles tinham pecado. E Moisés orou. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente ardente, de metal, e colocar numa haste. E todos que olhassem para aquela serpente de metal eram curados. Então todos aqueles que foram mordido pela serpente, quando olhava para aquela serpente de metal que estava na haste, era curado. Aquela serpente simbolizava Jesus Cristo, o autor da fé. O autor da fé, o autor da vida. Então olhe para ele. Se você está doente nesse dia, ora para ele que ele vai te curar. Se você está com um problema psicológico, espiritual, emocional, olha para ele que ele vai te sarar. Hoje é dia de sua libertação. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, porque ele tinha o melhor para você.
Ele tinha o melhor, Ele entregou a vida dele por você ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele quer o seu bem, porque Ele tem o melhor para você. Não olhe para o que as pessoas estão dizendo, não olhe para o que as pessoas estão falando, mas olhe somente para o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é vencedor. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então olhe só para isso, porque Ele te ama e tem o melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada vida que está inserida nesse projeto, que faz parte desse canal, Pai. Eu oro em nome de Jesus e eu te peço, Pai, estenda as suas mãos de poder, visita essa casa, visita essa família, esse homem, essa mulher, visita com restauração, com restituição, com cura e com libertação. E se tiver alguém triste, eu ordeno agora, em nome de Jesus, vai saindo toda a tristeza, toda a debilitação, toda a fragilidade, vai saindo dessa vida agora, em nome de Jesus. Deus, derrama tua unção, a unção que cura, a unção que liberta e que restaura, porque eu consagro e eu abençoo a vida de cada um. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba a força do Deus vivo e tenha um dia vitorioso em nome de Jesus. Amém. Chamou pra ser cabeça e não cauda. O Senhor me libertou pra ter uma vida abençoada. O Senhor me chamou pra ser cabeça e não cauda. O Senhor me libertou pra ter uma vida abençoada. Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas enfermidades. Literalmente Ele tomou sobre si nossas iniquidades. Nenhuma maldição nos afligirá, ferramenta preparada não prosperará, porque o guarda de Israel é fiel. Me chamou pra ser cabeça e não cauda. O Senhor me libertou pra ter uma vida abençoada. O Senhor me chamou pra ser cabeça e não cauda. O Senhor